Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra com o engenheiro civil Clériston Bardini, detentor do mérito do TCC, TCC premiado pela Unidade Tecnológica da nossa universidade. Ele, juntamente com o Kenon Mendes de Oliveira, outro engenheiro civil, que articulou com ele e escreveram um trabalho de conclusão de curso. Você poderá rever essa conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí abaixo na sua tela. Enviar perguntas a esse jovem e brilhante engenheiro no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Clériston, então, saiu o programa de aceleração do crescimento, o PAC, depois com ele veio o programa Minha Casa Minha Vida, e daí? Conta para nós. Esse programa Minha Casa Minha Vida, como eu estava falando, ele tem um único objetivo, o objetivo principal, digamos assim, certo, que é diminuir a questão desse déficit. Certo. Então, claro, havíamos falado no bloco anterior, 5,5 milhões e meio de pessoas necessitando de casa para morar. Sim, certo. Então, o programa, ele, só para detalhar ele brevemente, claro, ele contempla pessoas de 0 a 3 salários, certo, seria a primeira faixa. Com rendas até 3 salários mínimos no máximo. Né? Isso. Depois tem outra faixa que seria a de acima de 3 até 6 salários. Certo. E a terceira faixa acima de 6 até 10 salários. Então ele é um programa que está aí hoje, o pessoal tendo informação aí na Caixa Econômica, pode ter acesso à casa própria, né? Clériston, eu posso dizer, e você aí é nosso testemunho, você telespectador, eu posso dizer que esse programa Minha Casa Minha Vida, ele beneficia, ou pelo menos ele está propício a favorecer a grande parte, a grande maioria da população brasileira, cerca de 90%. Sim. As pessoas, porque tem salários até, no máximo, até 10 salários mínimos. Né? No nosso trabalho tem um gráfico que 89,3% do número do déficit aí, dos 5,5 milhões, está concentrado entre as rendas de 0 a 3 salários mínimos. Olha que loucura. Então o programa veio assegurar essa possibilidade, pelo menos, para as pessoas. Agora conta para nós, Clériston, como é que foi o teu trabalho, o que ele resultou, o que te trouxe de novidade a partir do programa Minha Casa Minha Vida para as pessoas que nos assistem? Certo. O programa Minha Casa Minha Vida, ele financia moradias hoje aqui na nossa cidade com um valor até R$130 mil. Certo. Então o que a gente fez foi levantar o custo real da obra, analisada no estágio no TCC, todos os dados reais, quantitativos de materiais. Certo. Com isso a gente teve o custo real da obra, né? Certo. E agora, tu fala de materiais, a gente sempre ouve na televisão, no meio de comunicação, Clériston, engenheiro Clériston, que porque subfaturaram, material de primeira qualidade, material de terceira qualidade. Quer dizer, esses materiais usados nesse programa eram materiais, pelo menos, que podem ser considerados de boa qualidade? Sim, foi até nas tabelas que constam os materiais utilizados na obra, constam os materiais e a marca. Certo. Então, nessas tabelas, observando as marcas, a gente vê que são todos produtos de qualidade, ou seja, uma construção de médio padrão. Perfeito, claro, logicamente, com uma obra para ser vendida até R$130 mil, ou seja, uma casa, ela tem um padrão, não seria um alto padrão, mas claro, com produtos de médio padrão. Mas de médio padrão, de boa qualidade, pode dizer, né? Perfeito. Até alguns produtos passando um pouco mais do médio padrão. É mesmo? É. E conta para nós então, continua, Clériston. Então, a partir desses dados, a gente, utilizando uma cadeira na universidade também, cujo professor orientador foi ele que deu essa cadeira, onde ela analisa, ela se chama Matemática Financeira Aplicada à Engenharia Econômica. Olha só. Certo? Então essa cadeira, ela possibilita a gente analisar a viabilidade de empreendimentos, certo, instigando em nós, futuros engenheiros, o caráter empreendedor, né? Olha. Ou seja, a gente poder presenciar uma obra e talvez estar pensando em montar uma construtora, em produtos nesse segmento. O construtor, então, mesmo trabalhar como autônomo no sentido de empreender, de trazer coisas novas para a nossa sociedade tão carente, né, Clériston? Então, a gente fez uma análise econômico-financeira, utilizando dois métodos que tem no trabalho, que seria o valor presente líquido e a
taxa interna de retorno. Então, em planilhas Excel, a gente conseguiu analisá-las e ver que ela tem um rendimento considerável, vendendo as duas casas, que eram 2 casas no mesmo terreno, 2 casas geminadas, né? Certo. Então, R$130 mil cada uma. Então, considerando o custo e fazendo essa análise, observou-se com clareza que é extremamente viável esse empreendimento. É mesmo, engenheiro, por que algumas construtoras, aliás, se relutavam em participar do programa Minha Casa Minha Vida? Tens alguma informação a esse respeito? Relutavam, achavam que não era um empreendimento interessante. Isso quando eles falam não ser interessante, é interessante financeiramente, engenheiro? Eu acredito que sim. Talvez alguma construtora teria uma certa resistência devido à burocracia que tem, como qualquer outro processo, né? E acredito também em algumas experiências mal conduzidas por algumas construtoras, né? Ou seja, uma história não muito bem contada, digamos assim, né? Que acabou sendo como um elemento que assustasse ou atemorizasse algumas construtoras. Então, e aí se construíram aqui em Tubarão alguns empreendimentos como esse? Isso, esse foi o terceiro. Esse último, ele foi vendido já nessa faixa de R$130 mil, porque ele teve uns métodos construtivos diferentes, ou seja, forro em gesso, a casa era de laje inclinada, então seria uma casa de médio padrão. Então nós vamos conversar sobre esse tipo de empreendimento daqui a pouco no último bloco, pode ser? Certo. Estamos conversando com uma honra indescritível com o engenheiro civil Clériston Bardini, junto com outro engenheiro, Kenneth Mendes de Oliveira, o engenheiro Kenon, construíram um TCC que foi premiado pela nossa universidade. TCC que fala exatamente sobre a viabilidade econômica, financeira e técnica também do empreendimento financiado no Brasil inteiro pela Caixa Econômica Federal, chamado Minha Casa Minha Vida. Você poderá rever essa conversa nossa no blog, cujo endereço você vê aí abaixo na sua tela, e enviar perguntas a esse jovem engenheiro no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e já voltamos.